Nós vamos falar sobre volume de sólido de revolução novamente. Na verdade, eu opto por colocar isso aqui em momentos diferentes para não evitar a confusão da parte de vocês, né? Qual é o método que eu vou utilizar? Então presta atenção aqui, para você poder entender direitinho. Para você poder entender direitinho. Veja bem. Eu quero que você preste atenção no problema que eu tenho aqui, se eu for tentar usar o método que nós estudamos até agora. Nós vimos método de cálculo de volume de sólido de revolução usando fatiamento. Então, para isso, veja bem, coloquei uma situação aqui, exemplo, para a gente poder trabalhar. Eu tenho aqui x vezes cosseno de x. E aí eu quero girar essa região aqui, mas eu não quero girar essa região em torno do eixo x. Se fosse para girar em torno do eixo x, eu ia fazer fatias aqui, e cada fatia dessa seria um disco. E o cálculo do volume seria muito simples, é πr ao quadrado, é a área do disco, né? E aí vai ser π vezes isso aqui ao quadrado. Então essa seria a integral que calcularia o volume. Beleza. O problema é que eu quero aqui girar essa região em torno do eixo y. Eu vou formar um tipo de uma forma de bolo, de cabeça para baixo, assim, né? Quando você gira isso aqui. E aí, para eu fazer isso, já que eu estou girando aqui em torno do y, eu precisaria fazer o fatiamento assim, né? Nesse sentido. E aí, se eu tenho aqui, ó, se eu fixo um y aqui, eu precisaria de saber qual o tamanho desse raio maior, qual o tamanho desse raio menor, e eu consigo fazer isso se eu descobrir quem é esse camarada aqui, ó, quem é o x em função do y. Então eu precisaria isolar isolar o x nesta equação aqui. Sabe o que é o problema? O problema é que não tem jeito de isolar o x nessa equação. Não é que ninguém nunca conseguiu e que de repente um dia alguém vai conseguir. Não tem jeito de você isolar o x nessa equação aqui. Então esse seria então um problema sem solução, né? Como é que eu vou calcular o volume se eu não consigo achar aqui? Então achar aqui quem é que é o x em função do y. Mas aí a gente pensa então em uma solução alternativa. Então é para isso que serve esse assunto que nós veremos aqui. Cálculo de volume de sólido de revolução. E aí você veja bem aqui, ó. A ideia é que você tenha aqui a variável independente seja x, mas você gira em torno do y. Tá vendo? As variáveis são diferentes. Nós tínhamos situações anteriormente assim, ó. Eu tinha uma função aqui, y igual a f de x, e eu girava ou em torno do eixo x, ou em torno de um eixo que é paralelo ao eixo x. Aí nesse caso aqui, é só calcular a área da seção transversal, que vai ser uma coroa sempre, ou então um disco, e aí você consegue ir embora. Agora aqui é diferente, aqui a ideia já tem que ser ajustada, alterada, né? Para que a gente consiga resolver problemas desse tipo. Então veja, nesse caso eu não tenho muita opção, eu tenho que usar esse método novo. Mas haverá então situações onde você vai poder escolher. Não, eu vou usar esse método, o método dos discos, porque ele vai permitir que eu gaste menos tinta para poder resolver o exercício. Ou então não, eu vou usar o método das cascas, porque ele é mais tranquilo. Ok? Então é disso que a gente vai falar hoje. Então, tá bom? Então olha só, o caso mais simples aqui, ó, caso mais simples. Seria um caso parecido com esse que vocês estão vendo aí. E aqui eu quero aproveitar para, nos exemplos que a gente vai colocar para vocês, como é que eu posso dizer? Você poder observar os métodos de integração que nós já estudamos sendo usados, inclusive esse último agora, né? De decomposição em frações espaciais. Então, nós teremos problemas de cálculo de volume, onde a gente vai usar a decomposição em frações espaciais. Ou então, onde nós vamos usar a integração por partes, e por aí vai. Então, vamos pensar assim, ó, uma situação simples que a gente quer resolver aqui seria essa situação. Olha só, tem uma função aqui,
uma função, vamos colocar aqui genérico, y igual a f de x. Aqui eu tenho onde que começa, né? Começa a minha região no A. Vai aqui até chegar no B. E eu tenho aqui o eixo y como o eixo de rotação. Então aqui está o eixo y, aqui o eixo de rotação. Ou seja, eu vou girar aqui em torno do eixo y. Eu vou girar em torno do eixo y. Como que eu faço para resolver esse problema? O método chama cascas cilíndricas, eu vou te mostrar por quê. A ideia é a gente pegar esse intervalo aqui que vai de A até B e quebrar ele numa porção de pedacinhos. Aí cada pedacinho desse, lembra que isso aí vai girar em torno do eixo Y. Então se você pensar em cada pedacinho desse girando, pega por exemplo esse pedaço aqui, ó. Se você pensar nesse pedaço aqui girando, a altura aqui vamos supor que seja a imagem de um ponto aqui, o ponto médio por exemplo, vai. Se você pegar aqui esse pontinho aqui, é o ponto médio. Quando você pega esse retângulozinho aqui, e gira em torno do eixo Y, você forma o que nós chamamos de casca cilíndrica. Isso aqui seria uma casca cilíndrica. Isso é uma casca cilíndrica. A casca cilíndrica é um cilindro sem o cilindro de dentro. Consegue imaginar isso? A ideia é para você ver se vocês concordam que se eu pegar o volume desse aqui, esse camarada de fora aqui, ó, quando ele girar ele vai encaixar direitinho nesse outro que já está aqui. Você tem um cilindro dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Então se eu calcular a soma de todos esses volumes, eu vou encontrar um valor aproximado para o volume do sólido. Então, veja bem, vamos aqui então, vou fazer um resumo aqui. Se eu tenho uma região delimitada por uma função, o gráfico, né, de uma função y igual a f de x, essa função precisa ser contínua, né? E aí, vai aqui do A até o B, o A positivo, ou pode ser também o A e o B, os dois negativos, não tem problema não. Mas para essa formulazinha que eu vou colocar aqui, eu estou imaginando a região aqui à direita. E aí eu quero pegar essa região e quero girar ela aqui em torno do eixo Y. Então note que eu vou girar aqui uma região onde ela está escrita, onde o Y é a variável dependente e o X é a variável independente. Normalmente lá no método de integração que nós já estudamos, isso aqui você precisaria isolar o X, né? Deixar o X em função do Y. E o que nós vimos, né, é possível de você mostrar, é que o volume desse sólido obtido aí é 2π multiplicado pela integral de A até B de x vezes f de x. O bacana aqui é que você vai, na verdade, integrar em x, mas você vai obter o volume de um sólido que você obtém quando você gira em torno do y. Então isso é muito bacana. Agora essa fórmula aqui que vocês estão vendo é a fórmula mais simples de todas, tá? Por exemplo, então, eu vou depois passar a mais geral, mas primeiro vamos usar essa aqui para resolver um problema. Aquele problema do começo ali que eu passei para vocês. Eu precisava de calcular o volume do sólido quando eu giro aquilo ali em torno do eixo y. Vamos relembrar aqui. Vou desenhar de novo aqui, ó. Exemplo. Vamos supor, a letra A. Vamos supor que eu esteja diante dessa situação aqui. Aqui tem, vamos supor que aqui é o π sobre 2. E esse aqui seja y igual a x vezes cosseno de x. Eu quero pegar essa região aqui, e quero girar ela em torno do eixo y. E aqui eu também vou sugerir a vocês que continuem utilizando aquela linha auxiliar. Só que ao invés de você, lembra que nós falávamos assim, ó, fixa o x, traça uma linha auxiliar perpendicular ao eixo de rotação. A gente falava assim, né? Agora aqui a gente vai falar diferente. Nós vamos falar assim, ó,
Fixe um valor qualquer para x. Fixou? Fixou. Agora trace uma linha auxiliar paralela ao eixo de rotação. Para você usar esse método aqui de cascas cilíndricas, a linha auxiliar tem que ser paralela ao eixo de rotação. Então, quando estiver paralela ao eixo de rotação, aí você vai poder... Isso aqui, quando eu falar do caso mais geral, aí vai ter mais significado. Mas a gente vai continuar usando essa linha auxiliar aí. Comparando esse caso particular aqui com esse caso geral, eu preciso identificar quem é a minha f de x. A minha f de x é x vezes cosseno de x. Quem é o a? Esse a tem que ser maior ou igual a zero. Ele é igual a zero aqui no caso. Ó. Esse a aqui é o zero. Quem é o b? O b é π sobre 2. Então você tem tudo. Então se você agora ali vai usar essa formulazinha aqui, ó, x vezes f de x, então o volume será assim, ó, 2π integral, onde começa e onde termina a região. A região começa onde o x vale zero. Então começa aqui em zero. E ela vai até chegar em π sobre 2. E aqui vai ficar assim, ó, x multiplicado por f de x. F de x aqui é x vezes cosseno de x. Isso é o f de x. Gente, eu peguei um pincel vermelho agora. Ah, não, foi azul que eu peguei. Isso aqui vezes dx. Então veja que a função que você vai ter que integrar aqui agora, ó, 2π, ó, integral de 0 até chegar em π sobre 2 de x quadrado multiplicado pelo cosseno de x. Tudo isso aqui dx. Qual o método de integração que a gente utiliza para resolver isso aqui? Partes, né? E nesse caso aqui funciona muito bem aquela tabelinha, na verdade. A tabela de integração, método tabular para integração por partes. Ó. Se você fizer assim, aqui você vai colocar quem você escolheu para U, aqui você vai colocar quem você escolheu para DV. Quem você escolheu para U? Aqui no caso U é o polinômio, né? Sempre que for polinômio vezes seno, polinômio vezes cosseno, polinômio vezes exponencial, U é o polinômio. Então aqui vai ficar assim, ó, x ao quadrado aqui, e aqui vai ficar cosseno de x. Aqui você derivada de x quadrado dá 2x. Aqui você integra, integral do cosseno é seno. Aqui você derivada de 2x dá 2. Aqui você integra, a integral do seno dá menos cosseno. Aqui você deriva, dá 0. Aqui você integra, a integral do menos cosseno dá menos seno. Menos seno de x. Agora, para você montar o produto, assim, o resultado, né, você vai multiplicar aqui na diagonal e depois na horizontal tem uma integral que não vai precisar dela, que vai ficar a integral de 0 da constante, né? Ah, sim, o sinal. Não esquece que aqui tem um terceiro sinal. O sinal aqui é mais, depois aqui é menos, depois aqui é mais, aqui seria menos. Então, no final das contas, você vai ficar assim, ó, a primitiva aqui vai ficar assim, 2π. Vamos anotar a primitiva, hein? Aqui o sinal mais com mais dá mais. Então vai ficar assim, x quadrado vezes seno de x. X quadrado vezes seno de x, está aqui. Depois esse menos com esse menos dá mais. Vai ficar assim, mais 2x vezes o cosseno de x. Esse com esse aqui, né? 2x vezes cosseno de x. Depois esse aqui com esse, ó. Mais com menos dá menos. Menos 2 vezes o seno de x. Variando aqui. Achei que seria menos. X vezes seno, que é mais, né? Ó, mais, menos, mais. Aqui tem um então, menos. Esse menos do 2x, ele não vai ali, não? Lá na expressão já, x ao quadrado vezes seno, aí mais. Achei que era menos. Não, aqui é mais, ó, porque tem um menos azul e um menos preto. Ah, tá. Tem um menos aqui, ó, tem um menos aqui e um menos aqui. Tá? Bom, aqui variando de 0 até chegar em π sobre 2. Gente, essa é a primitiva, esse é o fzão. Aí você tem que aplicar no de cima menos ele aplicado no de baixo. Então vai ficar assim, ó, com 2π
E aqui vai ficar x quadrado, vai ficar π sobre 2, ó, x ao quadrado vai ficar assim, vezes seno de π sobre 2. Depois mais 2 vezes π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2. Se bem que isso aqui já dá para dizer que é zero já direto, né? E depois menos 2 vezes o seno de π sobre 2. Aí depois que você terminar aqui, você tem que substituir por zero. Agora vamos ver se eu preciso substituir por zero. Se eu colocar x igual a zero bem aqui, não precisa fazer nada, dá zero, né? Colocar zero aqui, dá zero também. Colocar zero aqui vai ficar seno de zero, dá zero. Então a outra parte dá zero, então não preciso colocar ela. Agora essa aqui, vamos lá. Cosseno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2 dá zero. Seno de π sobre 2, não, seno de π sobre 2 dá 1. Aqui também, ó, seno de π sobre 2 dá 1. Então, no final das contas, você vai ficar assim, ó, com 2π, e que multiplica aqui π quadrado dividido por 4, vezes 1, né? Não vai precisar de colocar. Esse aqui zerou, e depois aqui menos 2, ó. Menos 2. Pronto, agora se você quiser multiplicar aqui, ó, aí vai ficar assim... Zero deu toda essa expressão, só 2π sobre 2 vezes cosseno aqui. É porque o cosseno de π sobre 2 é zero, né? Ah. Aí 0 vezes, seja lá o que for que tiver lá para a esquerda, dá 0. Aqui quando você multiplicar, esse 2 com esse 4 simplifica. Então vai ficar π elevado ao cubo dividido por 2. Né? Ó, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Π com π quadrado é π ao cubo. Depois menos. Aí fica assim, ó, 2π multiplicado por 2, que é 4π. Agora você pode, de repente, colocar isso aqui numa calculadora e ver que número que dá isso, número decimal, até para você ter um sentimento, né? Esse número aqui, ele é grande, ele é pequeno? Que número que é esse aqui? A propósito, que número que dá isso aqui? Π elevado ao cubo dividido por 2 menos 4π. Alguém faz aí? Pronto, tá aí. Esse aqui é o volume.